Aperta os cintos, porque hoje o nosso papo é profundo. A gente vai conversar um pouco sobre como as nossas crenças, como aquilo que a gente viveu na infância influencia o seu peso hoje. De como você fez as construções da sua infância, como você entendeu aquilo que foi dado para você na sua infância e como você está transformando hoje isso no peso que você tem. A gente vai falar sobre crenças. Eu sou Lúcia Zamboni, especialista em emagrecimento, e hoje nós vamos fundo. Quando a gente... Isso é uma questão... Hoje vai ser super psicológico o nosso papo aqui. O que acontece? Quando a gente... Deixa eu até sentar direito aqui na cadeira. Eu adoro sentar que nem índio. Vamos lá. Quando a gente... As nossas grandes crenças, o que elas são? As grandes verdades que a gente leva para nossa vida. As grandes verdades são aquelas leis que a gente acha que são leis universais, imutáveis, em que é uma verdade absoluta. Como, por exemplo, muitas das nossas crenças financeiras fazem a gente. Você quer ver? Uma frase bem clássica, só para você entender o que são as crenças, com relação a finanças. Dinheiro não nasce em árvore. Ô menino, você fica querendo comprar tudo? Você acha que dinheiro nasce em árvore? E essa criança, com vários outros dizeres, pode ser que essa criança cresça percebendo que ganhar dinheiro é difícil. Porque, afinal de contas, não nasce em árvore. Só acontece depois de muito esforço. Então, ela vai crescendo, essa criança vai ouvindo isso, de tanto ouvir talvez os pais reclamarem também de dinheiro. Ela vai crescendo achando que ganhar dinheiro é muito difícil. E quando ela chega à idade adulta, para dela fazer dinheiro, ela continua achando que ganhar dinheiro é difícil. Então, existe uma grande probabilidade de que essa pessoa não se torne uma pessoa rica. Porque a crença dela é de que dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não é fácil de ganhar, tá? Talvez essa seja uma das suas crenças também, porque essa é o concurso. Por isso que eu já usei ela como sendo nosso exemplo didático aqui. E a mesma coisa acontece com o sobrepeso. Você quer ver outra clássica com o sobrepeso? É assim, menino tem que comer tudo, tem que raspar o prato. Criança boazinha tem que raspar o prato. E aí você já tá saciado. Você criança, você pequenininho ali, tem que agradar a sua mãe, porque o que a criança mais quer nessa vida é agradar a mãe. Aí eu vou espirrar. Desculpa. E aí então o que ele faz? Mesmo já estando saciado, raspa o prato. Quer dizer, come além do que queria, porque quer agradar os pais. E aí então isso você vai crescendo, de nossa, comer muito, de raspar o prato. Ou então de repete, meu filho, repete, come muito, comer muito faz bem, comer muito é bom para crescer. E a gente vai escutando aquela história de que tem que comer muito, e acaba achando que isso é uma grande verdade. Então pode estar surgindo aí uma crença de que comer muito é bom. Só que quando você chega na idade adulta, você vem com essa crença, porque de fato na infância, no momento da adolescência, a segunda infância ali, em que aumenta o estirão de crescimento, até na primeira infância o crescimento é muito acelerado, a produção celular é muito alta. A criança precisa se alimentar de fato bastante, comer bastante, né? Eu me lembro que quando a minha filha fez 1 ano, eu falei, meu Deus, ela já tá comendo prato de 1 ano, prato que eu como, por causa da velocidade da reprodução celular. Só que isso muda quando a gente chega na idade adulta. Só que não muda aquilo que a gente aprendeu enquanto criança com os nossos pais, de que precisa comer muito para crescer. E aí aquilo ficou arraigado. É como se eu dissesse, olha, eu uso uma expressão de como ficou amalgamado, entrou no nosso DNA, entrou nas nossas células. E aquela ali vira uma grande verdade, vira uma crença de que tem que comer muito. Você quer ver isso tudo que eu te contei são coisas genéricas. Vou te contar um fato real de um paciente meu, de que ele sempre achava que tinha que comer muito. Porque ele achava que ele não sabia qual era a segunda vez que ele iria se alimentar. Só que é um cara super bem sucedido, muito bem financeiramente, quer dizer, não corre o risco racional de ele não ter o que comer. Só que aquilo na infância era tão forte para ele,
de que, bom, eu preciso comer muito agora, porque eu não sei qual que é a próxima vez que eu vou me alimentar. Então, todas as refeições ele comia muito, e coisas muito gordurosas, muito ricas em proteínas, muito farta, uma comida mais pesada, porque pode ser que eu tenha fome e eu não sei qual que vai ser a próxima hora de eu me alimentar. Só que assim, um cara que tem uma casa super estruturada, secretária que faz a comida, que deixa sempre ali na mesa, né? Então assim, racionalmente aquilo não faz sentido, mas não importa a razão quando a gente está falando de crença, porque a crença se torna uma grande verdade, uma lei universal que não pode ser mudada. Então, o que acontece? As nossas crenças determinam as nossas ações, mesmo que racionalmente ela não faça nenhum sentido. Racionalmente, a comida já está na geladeira, a compra já está feita, né? Tá na geladeira, tá na despensa, e ele sabe que o almoço vai ser servido dali 12:30, quando ele toma o café da manhã. Mas a crença de que eu não sei quando eu vou me alimentar a próxima vez, mesmo que ele saiba que 12:30 vai ser servido o almoço, ele come muito bem, porque ele tem medo de passar fome. Por quê? Ele passou fome na infância, ele tinha uma restrição muito grande de, olha, se não comeu agora, eu não sei quando vai ser a próxima vez que você vai se alimentar. Então ele tinha essa crença de, era quase que sobrevivência, se ele não comesse o máximo que ele pudesse ali, ele não sabia qual era a próxima vez que ele ia comer. E ele venceu na vida, virou a chave, e ele tornou-se depois um obeso por causa dessa crença, por causa dessa escassez todas que ele viveu na infância. Percebe? Então esses fatos, essa forma de viver, levou ele a, na idade adulta, ter uma forma de pensar, que são as crenças, que não fazem sentido racionalmente. Mas o que a gente é de fato... Seja bem-vinda, Marilda! O que a gente é de fato é aquilo que a gente acredita. E é aquilo que a gente acaba fazendo. E quando a gente não faz aquilo que a gente acredita, aquilo que pra gente é uma grande verdade, a gente fere as nossas questões mais profundas. As nossas grandes verdades. E não é racional. Você quer ver? Uma das crenças que eu mais vivo em consultório com as alunas do EMA é a questão de comer até raspar o prato. São duas, que eu já te falei, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais agora. Precisa comer até raspar o prato. E aí, hoje, você já está saciada. Você não quer comer. Mas só que você já tem uma porção na cabeça pré-estabelecida e você tem que comer a ponto de saciar aquela porção. Acabar com aquela porção. Então, o que você precisa fazer? Comer mais do que o seu organismo quer. E acaba comendo, por quê? Porque não pode sobrar comida na mesa. Porque tem um monte de criança passando fome no mundo, e se sobrar comida na sua mesa, significa que essas outras crianças estão passando fome. Quando não é uma verdade, não é. O que você vai jogar no lixo não vai alimentar crianças que passam fome em outros países, em outros estados, em outras cidades. Muito pelo contrário, se você quiser fazer uma doação aqui, de vez em quando tem um pessoal que mora ali na rua, quando eu não como tudo, quando a gente não come tudo, quando sobra alguma coisa, a gente junta essa comida, não a comida do prato, claro, mas a gente junta essa comida, sabe o que sobrou da panela? Lá em casa sempre tinha uma história assim, ó. Ah não, gente, não pode sobrar comida na panela, vocês por favor comam tudo, vocês não era nem do prato, mas era da panela, vocês por favor comam tudo, porque o que sobrar aí não pode sobrar comida, porque fica aquele monte de restinho na geladeira. Não, gente, aqui não tem isso. Já lhe sobrou, não coma. Não coma, não coma mais do que você quer comer. Mas não foi assim que a gente foi ensinado. É de tem que comer. E aí você cresce, só que você cresce e vai trazendo aquela grande verdade. Qual que é a grande verdade? Ela foi dita muitas vezes pra você num momento em que você estava em crescimento. Então o que acontece? Por mais absurdas que quando você cresça, essa crença pareça, ela foi muito forte quando você era criança. Quando a gente está entre os primeiros, no primeiro setênio, né, que são os primeiros 7 anos, eu, você e a psicologia diz isso, e que a gente está nesses primeiros setênios, tudo que a gente escuta, que a gente vê, situações pelas quais a gente passa,
impactam muito fortemente na gente. Você sabe por quê? Porque a gente não tem filtro para julgar. Eu não posso julgar se isso é certo ou se é errado. Eu ainda não tenho arcabouço. A criança pequenininha ainda não tem arcabouço de conhecimento para julgar. Isso é certo, isso é errado. Então tudo que ela vê no mundo passa a ser certo. Passa a ser uma grande verdade. Tudo não. Tudo é muito forte, né? Mas as coisas que são muito repetidas ali na primeira infância passam a ser muito fortes. E aí eu vou só dar um parênteses aqui, a gente está falando de emagrecimento, mas sempre, em todas as lives de emagrecimento, eu deixo aí uma sementinha de coisas mais legais para você pensar. Que é o seguinte, olha, muitas das coisas eu vou te dizer que eu vejo em consultório, não só para emagrecimento, tá? Esse momento da vida pode ser que se você não se sentiu amado o suficiente, se você não foi amado, não se sentiu amado o suficiente, gera uma perda muito grande, porque gera a sensação, aquilo torna uma grande verdade, de que eu não sou amado. Mesmo que ele tenha sido, tá, gente? A percepção é da criança, não tem razão. A criança é pura emoção nesse momento. Então essa criança que cresce com a sensação de não ter sido amada, ela vai passar, é muito provável, nada é matemático na psicologia, no comportamento. Quando você cresce, é muito provável essa criança, você não, que nunca se sinta amada, porque ela gerou uma crença de eu não sou boa o suficiente para ser amada. Então é uma pessoa que vai ser carente, é uma pessoa que não vai conseguir estabelecer relações de amor verdadeiro, profunda. Ela nunca vai se achar suficiente para ser amada. E é bom a gente saber falar dessas coisas, porque também, não sei se você tem filho pequeno, mas a gente que quando começa a ter o autoconhecimento, a gerar esse grau de autoconhecimento, a gente começa a pensar no como a gente cria os nossos filhos, né? Essa live não é sobre a criação de filho, não é sobre as crenças de amor, é sobre emagrecimento, mas por que não te deixar um a mais aqui, né? Pensa bem de como você está lidando com seus filhos, porque talvez se você tem filhos pequenos, você está construindo as crenças dele agora. E quando pai e mãe dizem coisas, a criança escuta. E ela não escuta com o arcabouço de um adulto. Ela escuta com o olhar da criança. Então é esse olhar da criança que eu quero resgatar aqui em você, criança. O que você na infância escutou, viu os seus pais como modelo fazendo, presenciou, sentiu na pele, como por exemplo esse paciente que eu te contei que ele come mais, não sabe quando ele vai se alimentar a segunda vez, ele sentiu fome, ele sentiu, ele teve uma percepção fisiológica e isso gera crença. Então tudo aquilo que entrou no campo sensorial de você, criança, vai fazer diferença. Vai fazer vai fazer essa construção do que você é hoje. Mas Lúcia, então já que aconteceu, já que eu tenho essa crença de que eu não posso deixar comida no prato, de que, sabe qual outra? Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Tem que repetir, né? Mães italianas, eu vivi isso demais na casa, não com a minha mãe, que minha mãe já veio mais transformada, mas com a família da minha avó. Ai, menina, você não vai repetir não, porque não gostou da comida. E se não gostou da minha comida, não gostou de mim. Ai, fiz um bolinho pra você, minha filha, né, minhas tias. Fiz um bolinho pra você. Se você não comeu o bolinho, é porque você não ama a tia. Entendeu? Se você não comeu o bolinho quando você chega na casa da sua mãe, é porque você não ama a sua mãe. Se você não aceita o suquinho que ela quer fazer pra você ali, o mingauzinho que ela quer fazer ali pra você, pode ser que então você não ama ela. Então a comida tem muita relação afetiva. Mas eu tava te contando então quer dizer que, meu Deus, já que eu passei por isso na minha primeira infância, dos primeiros 7 anos com muita força, mas até os 14 a gente tá formando as nossas crenças mais fortes. Então já era, Lúcia, por que você tá gravando essa live? Só pra mostrar a minha dor? Só para enfiar o dedo nas minhas feridas, porque os nossos pais não são perfeitos, assim como nós pais agora, mesmo com conhecimento maior, estamos falhando também. Para que você vai mexer nisso? Porque não é assim. Não é assim, não é tão... a gente consegue mudar.
A qualquer momento a gente pode mudar as nossas crenças. Não é fácil mudar uma crença, mas a primeira coisa que você precisa saber para mudar é conhecer a crença. Porque se você não conhece essa crença, como é que você vai mudar? Eu costumo dizer, se você vai traçar uma batalha contra alguma coisa, se você não conhece seu inimigo, como é que você vai mudar? Não tem como, percebe? Então a primeira coisa é você perceber quais que são as suas crenças mais profundas relacionadas à alimentação. Ai, Lúcia, mas eu não sei quais são as minhas crenças mais profundas. Pode ser que nessa live, que está sendo gravada no Instagram e depois sobe para o Facebook e para o YouTube, fica lá registrada para você assistir de novo quantas vezes você quiser, compartilhar com pessoas. Aliás, já aproveita agora, curte essa live aqui. Se está fazendo sentido esse conteúdo, curte para mim, que é uma forma de você dizer: ai, que legal, eu tô com você. Isso vai te ajudar a perceber quais são as suas crenças. Mas se você não conseguir pensar as suas crenças, você pode estar sempre atenta a elas posteriormente. Você pode ficar, já que você conheceu a teoria, você já entendeu como é que as crenças são formadas, você já entendeu a força que as crenças entram na nossa vida, mesmo adulta, o tempo inteiro. Você pode ficar atenta, porque não precisa ser nessa live, nesse vídeo, que vai cair a sua ficha com relação à sua crença. Pode ser que daqui a pouco, umas 5 horas da tarde, em que você está no mercado, você tem uma lembrança de infância. Por quê? Você está começando a mexer com você, e essa lembrança de infância, então pode ser que de nossa, olha, eu vivia isso, minha mãe sempre falava isso, ou quem me criou, ou ela sempre repetia uma história que falaram para ela. Essa pessoa ou quem te criou, ou quem estava muito perto de você, ou quem tinha muito valor para você. Por exemplo, na minha infância, a minha madrinha sempre foi muito magrela. A família da minha mãe toda rechonchuda, família italiana, matrona, parruda, forte. A minha avó sim, minha mãe não. Mas ao mesmo tempo que eu tinha esse modelo de mulher, esse modelo de amor, de a comida estar muito relacionada à família, eu tinha minha madrinha que era muito presente. Então assim, olha aqui, a madrinha, ou não sei se madrinha, ou a professora da escola às vezes, sabe? Ela tinha uma imagem muito grande. Minha madrinha sempre foi uma mulher magérrima, porque na infância ela tinha sido gordinha, conta a lenda, porque ela exterminou todas as fotos. E que a partir de então ela resolveu nunca mais ser gorda, e ela é uma mulher magérrima. Hoje ela tem 70 anos e ela é magérrima, ela corre 10 km por dia, porque ela é fissurada com isso. Então essa mulher de alguma forma me marcou, né? Quando eu tava no sobrepeso, a minha maior vergonha antes de eu emagrecer, né? Quando eu tava nos meus 20 quilos a mais, a minha maior vergonha era da minha madrinha, porque eu envergonhava a minha madrinha. É alguém até hoje muito importante na minha vida, né? Ela sempre foi uma figura muito marcante. Então, qualquer pessoa que esteve com você na sua infância, ela traz para você alguma influência. Então você pode não estar agora consciente para essa influência, mas pode ser que isso venha depois. Então essa live serve muito para você pensar sobre ela e coisas que acontecem depois. Ó, a Nari tá dizendo assim, ó: eu percebi que eu comia comida do meu filho tentando ajudar ele a comer, pois ele não gosta de comer. E aí acaba que você come mais a comida dele, né? E se seu filho não gosta de comer, não necessariamente você precisa comer a comida dele. E outra coisa, às vezes, para criança, vou deixar mais um plus aqui sobre a educação de filhos, né, Nari? Deixar aqui, ver quem sabe eu te ajudo aqui também nisso. Seu filho, pode ser que ele não goste de comer por 2 motivos, que é muito comum. Eu vou te dizer o mais comum que acontece com as crianças. A primeira é comer chato. É muito mais gostoso brincar do que comer. Então comer é chato. Parar de brincar para comer é chato. E isso vai depender muito da forma com que você chama ele para comer. Se você já chama ele nervosa, estressada, sabendo que vai ser uma epopeia aquele momento, ele já vem para a comida tenso. Então ele não vai comer mesmo. Então a dica que eu deixo nesse primeiro ponto é transformar o momento de comer mais lúdico, tá? Bota brinquedo, brinca com ele junto. Eu me lembro que eu tinha uma brincadeira gente, parêntese aqui total sobre criação de filhos, que é uma área que eu amo, mas não é a minha especialidade. Minha especialidade é emagrecimento, mas como mãe de filho pequeno, é uma área que eu estudo muito, porque eu quero ser a melhor mãe que eu posso ser, né? A gente fazia uma brincadeira assim do ratinho. Eu botava uma comida na colher
E falava, ó, você não deixa o ratinho comer. Olha só como é que transformaram a hora da refeição lúdica. Você não deixa o ratinho comer. Essa comida aqui não é pro ratinho. Então eu olhava pro lado e a criança, pra entrar na brincadeira, comia comida e dizia, mãe, o ratinho não veio aqui. Olha, mãe, não sei. Eu falei, quem comeu essa colher? E fazia aquele teatro todo. Quem comeu essa comida? Não acredito que tem um ratinho aqui, que eu tô perdendo esse ratinho. Olha aqui, filha. Se você ver o ratinho por aí, você pega ele e não deixa ele comer. Vou deixar mais uma colher aqui. E você não deixa comer o ratinho. Aí eu olhava pro lado, a criança já morria de rir e comia lá a comida. Hoje eu tenho uma filha de 7 anos, já uma mocinha. De vez em quando ela fala, mãe, vamos brincar de ratinho? Pra você ter ideia de como era legal. Então a primeira é, cuidado que pode ser que o momento de comer seja um momento muito ruim pro seu filho. E a segunda coisa que pode estar acontecendo também é ele não gostar do tipo de alimento que você traz pra mesa. Né? O paladar infantil ele é muito, muito delicado e é muito particular. Né? Porque purê de batata é o que as crianças mais amam. Nossa, quer acertar e dar purê de batata. Não, a minha filha mais velha ama, a minha filha mais nova odeia, ela detesta a textura e tal. Então, cada um é um, experimenta comidas diferentes, experimenta coisas diferentes. Se ele gosta só de um tipo de comida, oferece só esse tipo de comida agora, mas sempre vai trazendo uma coisa nova. E aí a gente tá falando sim de alimentação para já treinar o seu filho para que o homem que ele vai se tornar com relação à alimentação, né? Então você vai olhar, ele gosta de macarrão. Toda criança gosta, não sei se é o caso do seu menino, mas uma das coisas que eu concuro aqui em casa é macarrão. Ah, mas ele só gosta de macarrão com queijo, com molho branco. Aí você sempre apresenta uma coisinha diferente, vai trazendo uma coisinha diferente pra ele não ficar associado, mas tem sempre macarrão com molho branco, porque afinal de contas é o que tá comendo, é o que tá funcionando, a criança precisa comer pra gente ficar bem, né? Não é só pro nosso filho ter saúde, pra gente ficar bem. Mas enfim, vou fechar aqui o parênteses do seu filho, Nari, e aí a gente vai tocar. E com relação a isso, né, o quanto que comer pra gente, eu tenho um outro relato com relação às crenças de uma aluna do EMA que ela descobriu numa das aulas mais profundas que a gente tem lá no curso sobre crença, e ela descobriu que ela tinha uma prima que não gostava de comer e toda vez chamavam ela que comia bem, pra chamar, olha, fulana, vem aqui comer com a prima. E quando ela comia, todo mundo, olha como ela come bem, ô prima, come também, nossa, como fulana come bem. O que isso gerou nela? Ela passou a acreditar que quando ela comia bastante, a família toda ficava feliz. O que acontece da criança, gente? A criança, a gente tem que pensar nos pensamentos mais básicos. A criança, ela precisa se sentir amada. Precisa se sentir amado, o que a criança mais quer. Não é brinquedo caro, não é jogo de videogame, não. A criança só precisa de amor, só precisa de amor. O que ela precisa? Segurança e amor, né? O que ela precisa? Aliás, se tiver amor, a segurança para a criança, inverte isso na idade adulta, mas se tiver amor, a segurança nem é tão importante, porque se ela se sente amada pela mãe, a segurança vem muito intrínseca a isso. Ela se sentia amada quando ela comia muito, porque ela se sentia valorizada em estar ajudando a prima e a família inteira tá ali valorizando aquilo. E aquilo ela foi crescendo, de quando eu como muito eu me sinto amada, quando eu como muito eu me sinto amada. O que você acha que deu? O que você acha que foi o resultado dessa crença dela? Então, quando eu como muito eu me sinto amada. Ela sempre começou a comer muito, porque isso era uma crença muito profunda, e as crenças às vezes elas não são ali, não estão escritas na nossa testa, de isso aqui eu sei que é uma grande verdade. Às vezes a criança, eu achava isso, eu sentia isso dentro de mim, não sabia explicar direito, e é uma crença, é uma grande verdade que a gente carrega, e às vezes ela tá ali em nível inconsciente, nível subconsciente. Não necessariamente ela tá ali para você perceber, olha, isso são crenças, né? Não tá no nosso comportamento ali uma pastinha. Opa, pera, deixa eu abrir desse arquivo aqui as pastinhas das minhas crenças relacionadas à alimentação. Se fosse assim, tava mais fácil. Mas a gente precisa olhar para dentro, né? Por isso é que eu digo que o autoconhecimento é que transforma, o autoconhecimento é que nos ajuda a emagrecer, tá? Então, quando ela começou a perceber isso, ela falou assim, nossa, Lúcia, eu percebi que a comida ela estava muito intrinsecamente relacionada ao meu comer. Então eu precisava comer muito para me sentir amada. E a partir do momento que ela percebeu isso, ela racionalizou isso, ela se sentiu preparada para mudar isso, aí ela começou a ressignificar a relação com a comida.
Lúcia, é uma relação muito direta? É uma coisa assim simples? Se A então B, se A então B, se A então B, se eu descobrir a crença então eu transformo? Se eu descobrir a crença e eu perceber como é o comportamento inverso eu já vou emagrecer? Não é tão simples assim. Mas a primeira coisa é você já estar sabendo qual que é a sua grande crença, porque você vai conseguir entender o que acontece. Né? E aí então você tem que martelar um pouco mais em cima disso. Nossa, eu percebi que essa é a minha crença. Vou te dar esse mesmo exemplo. De ela percebeu que toda vez ela comia muito para se sentir amada, no caso dessa minha paciente. E aí ela só perceber isso não transformou, porque é uma coisa tão profunda que ela de forma inconsciente acredita nisso. Que na verdade era uma questão que estava gerando problema, não estava trazendo solução, ela não estava mais se sentindo amada. Não estava tendo mais essa relação de quando eu como eu me sinto amada, quando eu como muito eu me sinto valorizada. Mas aquilo estava tão no DNA, tão entranhado nela, no DNA é um modo de dizer, tá, gente? Tão entranhado nela, fazia tão parte da forma com quem ela se via, que demorou muito para transformar. E aí a gente tem, no curso do EMA, é o mais complexo, não dá para eu passar aqui, eu tenho formas de reprogramar as crenças. Então, quando a gente descobre nossa crença, a gente tem sim a capacidade de reprogramar, de ressignificar aquilo que era muito importante para mim, aquilo que era uma grande verdade, aquilo que fazia parte de ser quem eu sou, para então fazer diferente. Né? Então a primeira coisa é a gente reprogramar a crença. E depois disso, então, gente, a gente começa a assumir outros tipos de comportamento, a treinar outros tipos de comportamento. Mas o que eu quero aqui é que ficar muito claro para você o quanto que as nossas crenças, aquilo que a gente viveu na infância, sim, determina hoje quem você é, determina hoje o quanto você pesa na balança. E aí isso expande para todas as áreas da sua vida. Determina hoje quanto que você tem na sua conta bancária, o cara que você escolheu se relacionar, a forma com que você cria os seus filhos, a sua postura na frente do trabalho, tudo é feito de crenças. E só para deixar um pouco mais claro aqui a questão das crenças, eu disse muito que as crenças muito mais arraigadas, mais profundas que a gente tem e que entraram sem nenhum critério foram as que vêm do primeiro setênio. E as que vêm até os 14 anos também, só que depois dos 7 anos, você concorda que você já tem um arcabouço de conhecimento em que você já pode começar a julgar? De olha, isso parece que não é certo. Eu vou te dar um exemplo muito radical, mas é só para ser didático, tá? Joana, Mariazinha, vive numa família em que o pai é muito violento com a mãe. E é só isso que ela conhece. O pai é muito violento com a mãe, o pai é agressivo com a mãe, ele fala de forma muito, muito brusca, trata mal, às vezes agride. Mariazinha vai crescendo e vendo aquilo. Tipo, é assim. Essa é a regra. Ela não tem conhecimento de como outras famílias funcionam. Então ela vai achando que aquilo é uma grande crença. A partir dos 14 anos, se de repente ela vive um casamento muito legal e a mãe tem um casamento, vamos inverter. Mariazinha numa outra situação, ela vive a mãe e o pai têm um casamento muito legal, muito respeitoso e tal, e aquilo vira uma grande verdade, e assim que ela entende que as pessoas se relacionam, mas acontece alguma coisa no casamento e que a mãe casa de novo com outro cara, e esse sim é agressivo. Você consegue perceber que ela tem um conhecimento prévio para julgar, que agora sim ela já pode julgar e dizer, não, isso não é certo. Isso não é certo, mas ela só consegue julgar o que não é certo porque ela viu antes. Mesmo que ela se sentia mal, mesmo que ela percebia que aquilo não era gostoso, ela vai crescendo com uma crença de que, no primeiro caso, ela via como sendo normal a relação de pai e mãe agressiva, né? Qual que é a chance de Mariazinha lá na frente encontrar um parceiro que seja agressivo? É grande, mesmo que aquilo racionalmente não faça nenhum sentido. Mas a forma, pode ser que a gente não é matemático, não é e vai acontecer necessariamente. Não é, tá? Tô dando exemplos, o comportamento não é matemático. Nosso comportamento, até porque existem estudos de crianças que foram submetidas aos mesmos estímulos e que tiveram reações completamente diferentes.
né? Tanto que com relação aos modelos, que eu tô te falando aqui de modelo, né? De como sua mãe comia, crianças que têm mães obesas tendem a ser obesas porque o seu modelo de mulher mais amada do mundo é gorda, né? Tá no sobrepeso, tá ali mais forte. Então é muito provável que você veja que, nossa, uma mulher bem sucedida, quando chega na idade adulta, ela engorda. E isso acontece com você. Essa é o mais tradicional, mas eu não sei se é exata, vai acontecer? Se você tem uma mãe obesa, então necessariamente você vai ser obesa? Não tem lógica no comportamento humano. Existe probabilidade, né? Tanto que na universidade que eu estudei, que eu me formei como psicóloga, a psicologia é considerada ciência exata, por causa do tipo de ciência, quantidade de pesquisa que existe com o comportamento. Mas eu sinceramente não acredito nesse tipo de relação tão direta. Porque tem estudos que dizem que os crianças apresentadas aos mesmos estímulos, uma acha graça de uma situação, a outra acha complicada essa situação. Cada um vai ser como eu lido com cada situação. Pode ser que a criança que tem a mãe obesa, ela também deseja repelir esse modelo de Deus me livre. Porque a minha mãe é obesa e eu vejo como ela é infeliz nesse sentido, eu resolvo ser a magrela do pedaço. O que vai depender? Da construção de cada um e das histórias de vida que cada um vai colecionando, tá? Agora, é muito provável, a maioria das questões é mais provável de que exista a repetição de padrão, que a gente chama de repetição de padrão, mas pode ser que haja repele o padrão, pode ser que também essa pessoa repele o padrão. A questão é, cada um tem uma construção particular e só você vai entender a sua construção particular. Então é importante esse nosso encontro você entender o que são as crenças. O que vai ter de coleção que você vai apresentar? O que vai ter de coisas de arcabouço que você vai buscar, né? Aí é com você. De como é que você vai buscar, sabendo que você é formado, a sua tomada de decisão mais inconsciente, às vezes, ela é pautada num caso que você viveu na infância, numa situação que você viveu na infância. Às vezes uma situação muito positiva, às vezes uma situação muito negativa, né? E isso vai formando quem a gente é, as nossas experiências. E cada um tem uma experiência muito individual. Cada um tem uma visão muito individual de cada experiência. Olha aí a singularidade de cada indivíduo, né? Então não dá pra gente generalizar. Mas existe uma tendência de que as coisas aconteçam assim. E a questão é o quanto que você conhece sobre você mesmo, aí sim vai fazer a diferença. Tá bom? Então que essa live tenha despertado você para esse autoconhecimento, despertado você para essa nova forma de se ver, de o quanto que você tá focada em você mesmo para transformar. E eu te vejo então no próximo vídeo.